Marcela. Obrigada pelo convite. Vamos a pasar esse vídeo maravilhoso no encontro, não, Flávia? Vamos a passar esse vídeo. Bom, pode ser, tá bom. Seria ótimo. Lindo, né? Tá. Muito lindo, muito lindo. Temos um outro também que foi apresentado na atividade do Marcos, né? Também foi bastante bacana. Massa. Parabéns para o editório que tiveram as ideias. Então, queria agradecer, em primeiro lugar, o convite a Nancy e os colegas que estão na organização dessas preparatórias, a minha colega da Comissão Científica do Encontro, Luíse, a Flávia Cera, que está trabalhando com o boletim do encontro, aos amigos de Floripa, de Paraná, de Rio, tantos queridos que tem aqui nessas telas tocáveis. Um prazer estar perto de vocês e vou entrar na roda da conversa, mais do que nada, porque foi muito instigante que Nancy tivesse a ideia de eu participar no encontro anterior, quando vocês apresentaram os eixos, porque com vários assuntos, não? Modo de usar, me parece, foi esse convite, que deveríamos imitar em todas as sessões. Primeiro porque aprendi muito e, sobretudo, porque saí muito causada para hoje, para continuar uma conversa, mais do que trazer uma apresentação assim, vindo dos seus, não? Me resultou até difícil escolher que temas tratar, porque a conversa de vocês é muito rica e se abriu um vasto mundo pela frente, não? Gostei muito do sintagma modo de usar que apresentou Cíntia tão lindamente, sobretudo porque possui essa relação estrita com o gozo, com o valor de uso. Então, o gozo feminino, o gozo como tal, que nos convoca por ser uma experiência litoral, como o vídeo bem transmite, e como foi várias vezes repetido por vocês, se deixa aproximar de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, e esta é uma hipótese para discutir, apresenta certo noli tangere, que Freud ilustrou muito bem no tabu da virgindade. Tem algum microfone aberto? Tem. Esse noli tangere, isso que diz Cristo a Maria Madalena, depois da ressurreição, não? E se usa como uma maneira de dizer, não me toques, não? Que é isso que, segundo o Evangelho de São João, Cristo diz. Então, o tema, a experiência litoral, atrai, convoca, mas também há certo noli tangere. Todo um modo de usar que parece oscilar de um lado a outro das fórmulas da sexuação. Eu acho que podemos pensar a ocorrência episódica, como vocês também trouxeram na conversação, do Heimlich, em relação a esse noli tangere, noli me tangere, não me toques, que vocês chamaram desautorização do feminino, rechaço do feminino. Tem muitas traduções possíveis, diferentes em cada língua. Recusa, horror fêmina, como fala Graciela Brodsky no texto que Oscar citou sobre a autorização ou desautorização do feminino. Então, no tangere, noli tangere, no toque, a questão do toque tem justamente a ver com a sensibilidade, que é onde Freud vai assentar um Heimlich, não? Se trata de experiências da sensibilidade. Então, queria mostrar uma pintura do Giotto que é sobre essa cena do noli tangere. Se podes compartilhar
Flávia, essa imagem seria bom. Não sei se tu consegues. Essa primeira imagem. Ahí está Cristo diciendo, vai Satanás, como se dice aquí en el carnaval, ¿no? Chao, chao, no me toques. Puedes tirar. Era só, está tan bien feita a cena, tan explícita, ¿no? Entonces, quería comenzar a falar sobre el litoral y los dragões, que también vocês mencionaron no encontro anterior. Esa dimensión del litoral me es especialmente atractiva a mí, porque yo nací en el litoral del río Paraná. Paraná, fui atrás de ver o que significava, e significa parente do mar. E então o rio Paraná já me amarrava ao Brasil sem eu sabê-lo, não? E hoje eu moro literalmente em um lugar que chama Litoral, Litoral da Preguiça. Assim se chama a zona, o bairro, a zona geográfica onde eu moro, o Litoral da Preguiça. Então, o que se colocou para mim, esta questão que se colocou para mim foi que usar, de que modo eu poderia praticar esse modo de usar que vocês estão impondo como metodologia para me aproximar de um litoral, ao mesmo tempo sabendo que não se pode tocar, que é um noli tangere em relação a isso. E que para nós não é mais um tabu, como era para Freud, no tabu da virgindade. Não se trata mais de não tocar porque o objeto está proibido, segundo a lógica fálica, que indica o desejável justamente porque é proibido, sino que é um não tocar que tem a ver com o impossível, não mais com a proibição. Tem a ver com a máquina do não todo e não com a proibição. Então, é em tanto terra incógnita que não podemos tocar. Queria lhes mostrar, então, agora duas imagens A2, que são representações de litoral. Uma de quando a elipse cartográfica, que se trabalha no texto de Bassols, que vocês trabalharam muito, e no de Marcos, quando não se levava em conta a elipse, e se entre o centro e a ausência do que vocês falaram, se escolhia ficar com o centro. Não era nem sequer um mundo esférico, era uma terra plana, um mundo fechado, um centro sem periferia. Eu trouxe os dragões porque justamente minha neta estava estudando as navegações e essa imagem ficou muito gravada na minha cabeça desde a infância. Essa imagem que estou mostrando a vocês com as caravelas, Cristóbal Colón e embaixo os dragões. E eu mostrei e ela achou muito delirante que em algum momento pudesse se pensar a terra desse modo, não? Então eu queria dedicar o Havia Dragões a Luíse, que gosta do assunto. A outra imagem que eu quero mostrar é outro litoral que possui um centro indecidível. Faz parte de um universo ilimitado. Vocês não conseguem encontrar aí o centro, não? É uma rede flutuante, no sentido de Guimarães Rosa, o conjunto de buracos amarrados por brabantes. Isso que é o delta do Paraná, o rio Paraná. Para estirar, era só para mostrar a diferença da cartografia, não? E essa cartografia, essa segunda, inclui a dimensão do tempo, porque sabemos que não há, isso é algo que Marco falou, não há gozo sem tempo, sem essa dimensão temporal. Sem tempo não há acontecimento de corpo, não há essa experiência fugaz do próprio Heimlich, inapreensível, não? Marcos deixou lindamente claro essa relação entre o gozo feminino e o tempo. E nós já contamos historicamente com Heráclito, que nos ensinou a relação entre o tempo e os rios, não? Então, esse segundo mapa revela um modo de usar
muito mais interessante que o primeiro, não? Para nós. Queria agora fazer rapidamente, porque me atrasei, então vou ter que eliminar algumas coisas. Queria passar rapidamente a essa palavra estranha, esse sintagma estranho que coloquei no título, inspirada pelo que vocês diziam, e chamá-lo a edesia do close-up. O close-up. Vocês sabem que uma referência de Lacan, Alexandre Poiré, escreveu o livro o artigo, é um artigo, do mundo fechado ao universo infinito. E é nele que eu me inspiro procurando modos de uso para chegar a isto. Ele tinha uma ideia muito interessante. Ele dizia que os instrumentos prolongam um órgão unicamente, digamos que um binóculo, para entrar no Heimlich, prolonga um órgão, no caso a visão, unicamente quando uma teoria os anima a isso. Uma especulação os impõe como perentórios, como necessários os instrumentos. Uma ideia os impõe. Ou um devaneio qualquer, como o de Galileu, por exemplo, sensibiliza a urgência de inventar o telescópio. Porque Galileu queria ver algo que o resto não se interessava nem um pouco. Então, segundo Poiré, a ciência moderna nasce de uma antecipação do olhar. Antes que se consiga dar conta, já existe essa especulação animando a criação de instrumentos. Ou seja, que não são uma prolongação do órgão do sentido, são uma materialização do pensamento. É uma ideia feita, um modo de usar uma ideia, não? O exemplo que dá Poiré é dos óculos holandeses, que permitiam ver a distância, superando a visão humana, o que o homem não poderia ver. Assim aconteceu com o telescópio, assim aconteceu com o microscópio. Então, são ideias usando modos de uso. Como vocês sabem, como todos sabemos, o olho humano não vê como um microscópio, não vê como um telescópio. Não consegue dar um close, nem fazer um zoom, não? Nem ver como uma águia, digamos assim. Nem ver em câmera lenta, não? Mas, sobretudo, não consegue ver em close-up. Porque se aproximasse, por exemplo, um do olho do amado, um exemplo que circula por aí, muito, só se veria a si próprio refletido. Então, nem sequer essa opção de dar close que nós temos. Então, não é com os olhos, com a visão humana, que podemos dar um close num feminino familiar. Como dar um close, por outro lado, em um litoral fugaz, como que vocês mostraram no vídeo. Ou seja, poderíamos focar no centro, espacialmente, não? Somente se o objeto permanecesse fixo no mesmo lugar, como acontece, por exemplo, no caso do fetiche. Agora, como fazer um close-up de uma ausência? Se o feminino, vírgula, como diz Bassols, é fundamental essa vírgula, entre centro e ausência. Se não existe imagem do Quinauá, como fazer um close? Não? Nós sabemos que é só o significante que faz existir a falta. Não? Tem uma citação que eu trouxe do Seminário da Angústia, onde Lacan diz que um Heimlich vai aparecer no lugar em que deveria estar menos fixo, porque não existe imagem da falta. Em consequência, não podemos fazer um close. Quando aparece algo aí, é quando a falta vem a faltar, não? Todo mundo conhece essa citação. E o fato de que é por causa da angústia, como falta da falta, que Lacan aborda um Heimlich. É o caminho que Lacan utiliza. Marcus André já nos anos 96, acho, escreveu um artigo sobre um Heimlich que saiu publicado na Última Correio, onde já estabelecia, chama um Heimlich do fenômeno à estrutura. Já estabelecia um Heimlich como consequência do interesse de Lacan pela angústia, não?
Então pensei que se a gente invertisse a pirâmide visual, em lugar de pensá-la como o senso comum, as leis da perspectiva, a pensa, se a invertimos como Lacan faz no Seminário 11, poderíamos chegar a aproximarnos de este modo de usar o close-up. Eu trouxe aí umas pirâmides visuais, para aqueles que não tenham familiaridade com isso. Se pode projetar, tem uma que são várias, são 3 sujeitos meio cartesianos com pirâmides visuais. Não, essa outra, que tem uns senhores. Uns senhores com as pirâmides, deve ser a imagem 4B, me parece. Pode ser? Ou 4. Tem 3 cidadãos aí. Essa. Então, você vê que do olho de cada um sai uma pirâmide. O percipiens é aquele sujeito que vê a partir desse ponto, desse centro, certo? E o que vê, o que Lacan chama o perceptum. Então, Lacan diz que o que importa é captar a diferença entre a visão e o olhar. Então, primeiro vai começar a construir o olho como centro da pirâmide visual e dizer que a ausência está foracluída. Certo? O olho no centro, a ausência foracluída. Porque se trata de um olho que renuncia à visão binocular. Nós temos 2 olhos, em princípio. Então, esse ponto de vista da perspectiva, a perspectiva como forma simbólica que Lacan trabalha no Seminário 11. Porque, de fato, não se olha assim como está desenhado, não? Esse é um olhar estático, descarnado, que não tem nada a ver com o tempo, nem com o corpo. É uma tomada visual eternizada, que chamamos o famosíssimo ponto de vista. Então, a partir de um ponto de vista, que era o Garanchi quando se inventa a perspectiva do discurso racional, do mundo objetivo. Era uma visão que excluía o que Lacan chama o olhar. Essa visão que tem um voyeur pelo buraco de uma fechadura também, que bota só um olho, não? Então, o artifício da perspectiva como forma simbólica combatia, digamos assim, foracluía a possibilidade desse sujeito centrado ser olhado, a possibilidade dele virar um quadro, da possibilidade que o perceptum fizesse dele objeto do olhar. Quando isso acontece, começa a estranheza, Lacan diz. Quando é um mundo que é omnivoyeur, que começa a inquietação, a estranheza. Você conhece vários exemplos da lata de sardinha que olha para Lacan, no caso que nos convoca hoje, o olhar de Olímpia, o olhar do bicho marinho que sai da água no filme 8,5, que Lacan também comenta esse olhar inerte. A caveira de Holbein. Tem incontáveis exemplos onde a perspectiva se inverte e passamos a ser olhados e não o sujeito que olha desde esse ponto de vista. É um gozo que Lacan considerava localizado no objeto A. E essa bússola de Lacan para ler um Heimlich, a castração e esse objeto olhar, essa bússola de Lacan, assim como o recalque e a castração também, essa bússola de Freud. Jordan fez uma das preparatórias uma lista. Tudo bem? Alô? A princípio, Estamos escutando. sim. Pode ir. Apareceu um bicho marinho saindo do nosso litoral, um dragão. Dragão. Lacan fez uma lista do texto de Freud.
recalque, castração, duplo, identificação, regressão, compulsão, repetição, omnipotência do pensamento, narcisismo, efeitos de linguagem. Aí eu digo, e essa é outra coisa que trago para discutir, o feminino na lista de Jordan não entrou. Então, não está no centro do texto do Heimlich, está na ausência. É um detalhe que vou voltar a esse ponto. Elisa Alvarenga também citou, queria resgatar um pouco o que foi dito nas preparatórias, não? Para o encontro nacional. Elisa também citou esse Lacan que estamos falando, lembrou de um conto de Hawthorne que chama Marca de Nascimento, não sei se vocês lembram. Ela disse, basta uma mancha para exercer a função de pinta, de um sinal que me olha. A pinta que causa o desejo pode se tornar a pinta que inquieta o marido no conto A Marca de Nascimento de Hawthorne. Então, a visão do ponto de vista, a forma no espelho e a fantasia são as máscaras de um Heimlich, o que impede que um Heimlich se manifeste. Elisa também lê em Lacan, do Seminário 10, essa intrusão do objeto A que pode ter um valor erógeno, em alguns exemplos oferecidos por Lacan nas mulheres. Esto, no Seminário 10, ou seja, muito antes de Lacan nomear o gozo como feminino. É uma antecipação de Lacan, não? Esse mesmo vislumbre foi resgatado também por Sérgio de Castro na primeira preparatória. Com a seguinte frase que Sérgio de Castro lê em Miller. No Seminário Angústia, Lacan nos apresenta a sexualidade feminina de uma maneira totalmente inédita, na maneira em que até corrige Freud. Então, Miller, nas instruções milanesas, diz que Lacan, no Seminário 10, corrige Freud sobre a sexualidade feminina. Ou seja, quando Lacan vai abordar um Heimlich, está corrigindo Freud sobre a sexualidade feminina. Sérgio também, nesse momento, valoriza o que chamamos objeto hoffmanniano. Por isso, eu recomendei que lessem O Homem de Areia para hoje. Esse objeto é construído por Lacan, o objeto hoffmanniano, e chega a ser o subtítulo na aula do Seminário 10, onde Lacan o constrói. Miller vai subtitular um pedaço dessa aula, objeto hoffmanniano. Vou resgatar daí algo que Lacan pensa ser a primeira nomeação do objeto A. Esse objeto é hoffmanniano. Sérgio pensa que é o imediato antecessor do objeto A. E a frase de Lacan é a seguinte: a boneca, espreitada pelo herói do conto por trás da janela do feiticeiro, é propriamente esta imagem ideal na operação de complementá-la com aquilo que, na própria forma do conto, é absolutamente distinto dela, o olho. Ao situar a boneca mulher num plano especular ideal, Lacan vai destacar o olho, onde ainda ele não distinguiu o olho do olhar, mas vai dar a esse olho destacado o lugar do não especularizável. Igual que o gozo feminino, que se resiste a ser representado em figuras, especularizado, etc. Então, isso faz com que permitirá a Lacan pensar que não vai coincidir inteiramente com Freud, de colocar no olho todo o fio narrativo do conto. É isso que Lacan diz. Lacan critica, então, Freud, dizendo que é significativo de não sei que constrangimento, sem dúvida ligado ao fato de que essa era a primeira vez que o arado
entrava nessa linha de revelação da estrutura subjetiva, ou seja, esta areia do vídeo de vocês, o arado entrando por primeira vez, que Freud nos dá essa referência de uma forma tão desordenada. Lacan, então, vai ordenar o que acha que Freud desordena, no Heimlich, e vai a dizer que tudo aquilo que apareça no lugar do menofim, no lugar da castração, no lugar onde nada haveria, suscita inquietante estranheza e infamiliaridade. Unheimlichkeit. Então, vamos ver surgir na Olímpia, na boneca, vamos ver surgir o objeto inquietante sob a forma do olho. Então, a pergunta que vamos levantar hoje é: como pensar estas duas construções, a de Lacan e a de Freud, quando já não nos ancoramos num gozo localizado no objeto, e sim num gozo amorfo do ultimíssimo Lacan e a máquina do não todo. Não mais um gozo localizado no A, localizado no falo, localizado no olho, não mais o gozo localizado, sino deslocalizado, digamos assim. Não um real do elemento, sino o real de um gozo que explode a coisa, que isso que Miller diz em Coisas de Fineza, não? Quando aparece o J maiúsculo do gozo, a coisa toda explode. Sérgio de Castro também resgatou essa frase de Miller, que é da lição do 14 de janeiro do Coisas de Fineza. Com o J maiúsculo, a coisa explodiu. Já vai 10 anos, mais de 10 anos depois, no Seminário 20, que Lacan vai falar do ilimitado e do infinito do gozo, não? Quando introduz a saga de Aquiles e a tartaruga. É um texto muito trabalhado por Bassols, no texto que vocês trabalharam, é fantástico. Me parece muito divertido que diga a tartaruga encontra um monte de coisas no caminho, enquanto que Aquiles vai na meta, não? Então, tentemos situar hoje essa experiência limite, de borda, de margem, de contacto, como Miller diz. Que, assim que Miller situa o gozo como tal. E que eu entendo que Freud soletra como acontecimento da sensibilidade, como experiência estética, unheimlich. Eu entendo o texto de Freud como um compêndio atrapalhado, desordenado, como diz Lacan, de experiências litorâneas. Acho que foi assim que vocês nomearam, que Marcos André nomeou na última preparatória. Litoral, o texto está cheio de litorais. Entre o vivo e o morto, o animado e o inanimado, o familiar e o infamiliar, o oculto e o revelado, a fantasia e a realidade, o vu e o déjà vu, o infans e o velho, o que desaparece e volta sempre ao mesmo lugar, etc. Como poderíamos pensar no texto de Freud, digo, um infantil que nunca se esgota? A tradução do texto de Freud ao espanhol, Oscar deve saber, o último parágrafo fala do infantil inextinguível, que isso não figura na tradução em português dessa maneira, não? Como um infantil que nunca se acaba, que nunca se extingue, não? Como podemos pensar um infantil que nunca se extingue sem literatura, que vocês estão estudando? Então, me parece que Heimlich é um conceito fantasmático que deslancha um efeito muito fantasmático. E sua fugacidade, sua palpitação, digamos assim, me parece que o revela como substância verdadeira do inconsciente real. Sempre infamiliar, sempre no litoral. Lacan afirma, a respeito do gozo, que Freud não disse besteiras. Escreve Lacan com todas as letras. Freud não disse besteiras. Lacan lhe reconhece a Freud o mérito de estar à altura do gozo, de se manter próximo dele, por mais incômodo que isso resultasse. Tão próximo como ninguém o fez até esse momento. E cito Lacan:
não é cômodo situar-se nesse ponto onde o discurso emerge. Acaba de dizer que o discurso emerge do gozo. E mesmo quando ele retorna, tropeça nos arredores do gozo. Evidentemente, Freud, quanto a isso, às vezes, se esquiva, nos abandona. Ele abandona a pergunta sobre o gozo feminino. Fecho aspas, Seminário 17, página 67. Alguém perguntou algo? Não. Não, Marcela, é que às vezes estão entrando na sala e... Aí faz um barulhinho. Pode seguir. Então, ousemos ir um pouco mais longe e postulemos que Freud encontra no feminino uma espécie de ponto de ignição da sensibilidade de Freud. Algum ponto de ignição, isso é uma maneira elegante de dizer que algo pega fogo para Freud, né? Aquela história de Lacan da churrasqueira, começam as cócegas e acabam na labareda. Algo assim. Já Lacan, pelo contrário, segundo Miller diz, vislumbra o gozo como tal a partir do gozo feminino. Vislumbrar é uma tradução, tem outra que está circulando que é perceber. Eu gosto de vislumbrar, porque vislumbrar diz muita coisa mais do que perceber. Que Lacan percebe o gozo feminino. Eu acho que vislumbrar, que é como está no original, Duque Miller está dizendo, não? Da lição do sério 1, do 2 de março de 2011. Vislumbrar algo implica uma luz tênue, não é o olho centrado da perspectiva, do close-up. É um despontar. O vislumbre tem que consentir com o opaco. Não tem vislumbre se não tem opacidade. Cito Miller, pelo viés do gozo feminino, digamos, que Lacan percebeu o que era o regime do gozo como tal. Eu faço do vislumbre meu centro nesto. Acho que todo o encontro brasileiro obedece a essa aula do 2 de março de 2011 do Seminário Sério 1, ou sozinho, Lantutzel, como Miller, vai mudando os nomes desse seminário. Pero o jeito que eu mais gosto saiu publicado na revue de l'École de Lacoste, en Lacoste du Désir. Son esa aula que estoy diciendo, me parece que estamos pendurados de ahí y tenemos que mamar de ahí. Y el título que la review deu a esa aula es una pregunta. ¿O gozo femenino é o gozo como tal? Eu gostei que tivessem formulado en pregunta. Voltando a Lacan, vocês me dicen cuando cansan, ¿eh? Porque eu corto, sem piedade. Voltando a Lacan, só essa sensibilidade de Lacan no vislumbre e suportar o opaco permite dar continuidade ao Unheimlich com o neologismo extimidade, uma topologia que designa a exterioridade do mais íntimo e assim como a intimidade do fora. Essa intimidade do fora me interessa muito, porque é isso que o cinema faz com o close-up. Pega algo que está fora e o traz para perto da gente. É verdadeiramente a intimidade do fora. É um modo de usar a intimidade do fora. O cinema produziu furor quando começou a usar o close-up, porque deu ao perceptum, ao que esse percipiens estava enxergando, uma escala gigante. Cada rosto passou a ter 3 metros de altura na tela. Imaginem o que deve ter significado para nossos congêneres passar a ver caras de 3 metros de altura, que nunca tinham visto, não? Jamais. O russo Einstein disse,
As leis da perspectiva cinematográfica, que tem a ver com ampliar o percepto nas dimensões, são tais que uma barata filmada em close-up aparece na tela 100 vezes mais formidável que 100 elefantes em uma tomada média longa. Uma barata com mais poder que 100 elefantes. Então, o close-up introduz mudanças absolutas nas dimensões dos corpos e dos objetos sobre a tela. Está a potência que ganha esse exterior, que se intimiza, tal a potência que, às vezes, em um deserto, num filme de cowboys, num western, o pó não faz espirrar sentados na sala do cinema. Espirramos de tanta terra que John Wayne faz sair do chão. Então, Freud e Lacan, duas sensibilidades. Apesar de que eu vinha muito montada nesse argumento vislumbre, pero encontrei uma frase de Lacan que não tem nada de vislumbre, que é uma espécie de janela aberta, que diz, do seminário 14, que estamos esperando que saia, não há gozo sino do corpo. E notadamente, esto les recusa os gozos eternos. E é aí que está em jogo o valor ético do materialismo, a saber que consiste em levar a sério o que acontece na nossa vida de todos os dias. E se há aí questão de gozo, olhá-lo na cara. E não adiá-lo para os amanhãs que cantam. Então, vislumbre não. Olhar o gozo na cara na vida de todos os dias. Me impressiona muito essa aula Vinci da lógica do fantasma. Houve um episódio de Lacan olhar o gozo na cara, eu acho. Trago esta questão, me desvio um pouquinho, porque queria dialogar com Oscar, que trouxe a questão do autorizar-se mulher. Eu creio que há em Lacan uma autorização no feminino que não tem nada a ver com a feminilidade, nem com o semblante, nem com a mascarada, nem com nenhuma falicização. É uma autorização completamente paradoxal que Lacan faz, ocasional, fugaz, dele próprio. Ele se autoriza a ele próprio. É paradoxal, porque se trata de uma autorização que no uso corrente é o outro que outorga. Escrevi uma nota sobre isso que saiu no Correio, que chama Mulher Honoris Causa. Miller conta isto num seminário em Caracas e diz assim, a citação de Lacan. São os homens, perdão, essa citação de Miller, são os homens que, com suas relações imbecis, são cretinos, loucos, enfim. Lacan, que às vezes se identificou com os místicos, deseja, em ocasiões, ser considerado como uma mulher honoris causa. No rodapé dessa frase de Miller, ele cita o seminário de Lanzhou, a aula 16 de novembro. Então temos um Freud que esquiva o feminino e teme o retorno infamiliar do seu recalque, e um Lacan, mulher honoris causa, que por saber que o significante da mulher não existe, então nunca poderia estar recalcado, não tem nada a temer. Eu pensei 3 momentos que me parece que Freud encontrou fronteiras onde havia litorais. Onde Freud disse, como Cristo não lhe tangere, inventou um Heimlich em função disso. Pero posso nomeá-los nada mais e depois, bom, não sei como estão os tempos, pero vou nomeá-los. Tenho algumas páginas a mais e não quero me ocupar todo o espaço. O primeiro momento foi na Itália, não? Vocês sabem que Lacan, em Itália, disse que a mulher não existia e causou escândalos, não? E Freud, pelo contrário, digo, no texto do Heimlich, fez existir a mulher e saiu correndo.
Lacan dice que no existía, saiu nos jornais. Freud a fez existir e saiu disparado. Então, La Donna em Itália. Que será que está no dia a dia das meretrizes? Esse primeiro exemplo do texto do Heimlich foi abordado por Jordan e eu no argumento do encontro. Vocês devem recordá-lo. Freud conmovido sem saber por quê. Que andan las cabezas, andan las bocas. Freud olhado pelas bocas pintadas. Sérgio de Castro retomou essa parte que nós citamos no argumento para sublinhar o objeto olhar, que em determinado momento Freud diz, já estava me percebendo, já estava chamando a atenção. Aí Sérgio destacou isso. Para os que não conhecem o exemplo, Freud andava pelas ruas desconhecidas, uma pequena cidade italiana, chega a um lugar que não me deixou dúvidas quanto a seu caráter. Freud se refere à Rua das Meretrizes. E Freud diz, havia apenas mulheres maquiadas nas janelas das pequenas casas. Apressei-me em virar o cruzamento seguinte para abandonar aquela rua. Depois de vagar sem orientação por algum tempo, me encontrei novamente ali. E novamente aí. E novamente aí. 3 vezes Freud voltou para as janelas. Pela terceira vez no local. A libido disponível se oferece ao fragmento, Lacan disse em algum momento, não? Então, daí a afinidade que o fetiche tem com o close-up, como congelado de um instante de ver, e no caso de Freud, ver de perto. Um fetiche é uma estase do tempo, diz Freud, que encontra o melhor exemplo, não poderia ter encontrado o melhor, que é a Grádiva de Jensen, que é de pedra, que o pé é como se tivesse encontrado a boca pintada na pedra, Freud não teria saído correndo. O problema é que o encontrou na janela, não? Podemos sublinhar aí que Freud se viu sendo visto, vendo, como diz Sérgio de Castro, ou eu preferiria dar o close nas bocas, no que podemos chamar a personalidade do fragmento. Você, Nancy, citou de Sal ontem. Não sei se você lembra que ontem ele citou o beiral laranja, que tem Trump na cabeça. Tem um beiral, assim, laranja. Um alero, se diz em espanhol. E que Trump às vezes não aparece em alguns lugares porque tem medo de perder esse beiral do cabelo dele. Preserva isso loucamente, não? A personalidade do fragmento em Trump. O close-up tem tudo a ver com esse drama anatômico, de um corpo fragmentado e reduzido a esse pedaço. Então, aproximar-se de um fragmento desse tipo e magnificá-lo, como faz Freud, é inquietantemente estranho. Por isso o exemplo de ele querer fugir das janelas das bocas pintadas e voltar infinitamente é um grande exemplo do feminino dentro do texto do Unheimlich. Que diriam elas se fosse aqui na Bahia? Essas mulheres na varanda, vendo um bundão que olha, foge, volta, 3 vezes. Que diriam elas para ele, não? Relaxa-me e podes vir subindo. E encarar Freud para dizer que, bom, chega de dar voltas, porque apareceu 3 vezes na janela, não? O segundo exemplo é Olímpia, que é como heroína inorgânica do Homem de Areia. Lacan sempre encontrou exemplos de parceiros maquinais, maquínicos. A máquina sempre se emprestou de partener sexual, tanto que disse que a verdadeira mulher de um homem era o carro do homem, por exemplo. Então, Lacan tem vários exemplos.
O litoral, aqui em questão, em Olímpia. Essa relação do homem e a máquina, numa época, a máquina que se animava, numa época dos autônomos, não? Dos autômatos. Os autônomos eram os que curtiam as máquinas. Existe uma paixão do laço entre o homem e a máquina que hoje em dia se chama interface. Não? Então, a interface sempre coloca em evidência que não há relação entre o homem e a máquina. A interface é o lugar do sintoma, o lugar da inibição, podemos dizer, e é o lugar da angústia também. Sobretudo quando o som, por exemplo, não funciona na hora que tenho que falar. Para mim, o som do meu computador virou Coppelius nessa hora, não? Então, Heimlich morde nesse campo da interface. Lembremos que a primeira interface do nosso corpo é a pele. Os teóricos de interface, como este Pierre Levy, famoso, pensa que a pele é uma fronteira porosa, pensando no vídeo de vocês, e o lugar de intercâmbios, limite e contato. Tudo isso a pele. O coito, por exemplo, ele diz, o coito é o lugar da interface entre corpos. Ou seja, the old in and out é uma interface, que até está mencionado no texto do Heimlich. Assim como a superfície de um lago é interface entre a água e o ar, diz Pierre Levy, o coito como interface entre um homem e uma mulher revela ambos como substâncias diferentes. Então, a interface é uma superfície de contato. Nos interstícios do simbólico, é algo que Laurent diz muito lindo, muito, sei lá, ilustra muito, a substância gozante se aloja. E contacto é uma palavra-chave do ultimíssimo Lacan. Dominique Laurent tem uma citação que eu trouxe porque acho muito linda, que diz: Lacan propõe uma nova maneira de articular o corte da não relação sexual, situando-o não mais em termos de castração ou de privação, mas em uma zona de contacto, a compacidade. E aí introduz esse termo de compacidade que temos até o mês de março para virá-lo pelo avesso. Então, é assim como eu encontro o ilimitado do não todo, no retorno insensato de Freud às janelas temidas, que transforman Freud em um autômato, tipo passarinho suíço, sabem? De relógio suíço que entra e que sai. A repetição. E não realizado nunca. Não. Então, no, esto no significa que as maneiras de pensarlo, de pensar un Heimlich anteriormente, deixam de ter muitíssimo que ensinar a gente. Mas só que agora começamos a nos perguntar por um limite. Éric Laurent diz: a fantasia organiza o gozo e apresenta uma dupla face, pero ele se pergunta: até que ponto organiza o gozo? Uma fase onde se faliciza e a outra onde se dá potência ao objeto que fragmenta. Ele distingue esses dois lados, pero até que ponto, não? Podemos analisar, sei, o que já falaram Sergio Laia, Giannini, sobre o fato de Nathanael, o personagem, ir pulando de captação imaginária em captação imaginária. Não sei se lembram que eles fizeram essa ideia muito interessante, onde o olho complementa a imagem especular da Olímpia, a captura de Olímpia. Sabemos que sempre o olhar do outro está ligado a estranheza. Mas Éric Laurent me parece que levanta uma pergunta certa, não? Até que ponto? Até que ponto? Diz, e tem uma pegada de amor cortés em Nathanael, fazendo existir a mulher
tempo todo, não? Diz, fantasia e amor cortés organizam e trazem à luz o campo do gozo, ligando o inacessível e a recuperação de gozo. Então, por um lado, a dama inacessível, por outro, a recuperação de gozo. Eric diz assim, são técnicas eróticas que situam o proibido em outro lugar, mais além do nome do pai. Outro erotismo, que não depende do nome do pai. E diz, essas diversas construções serão reagrupadas por Lacan em torno da crença que ele pode enunciar como crer na mulher. Aí que Laurent vai falar da dupla fase da organização que propõe a fantasia. A construção desse objeto fálico e, por outro, recuperar a potência, mas a do objeto, não a do falo. Não a dama toda na janela. A boca pintada, só a boca, um pedacinho. E que faz rodar a equivocação. Não? A uma equivocação, como decíamos. Então, é um outro uso da fantasia, esse que Eric Laurent propõe, não? É visando uma mulher, ou se você quer, uma boca, prescindindo da crença na mulher, que não acontece no caso de Natanael. Então, se antes Lacan localizava a libido no eixo imaginário, e já, depois, quando o objeto A seja considerado um semblante, será que podemos pensar Olímpia como semblante de mulher? Semblante tem uma definição, me veio agora na cabeça, acho que é da natureza do semblante, que Miller diz que semblante é simplesmente suposição de ser. Tá. Para Natanael, Olímpia se supõe ser uma mulher, se sustenta na suposição dele. E nós sabemos que o gozo só se interpela a partir do semblante, só se evoca, conhece aquela citação. Então, Freud faz passar tudo pelo temor à castração, mas aqui parece que é melhor pensar em cegar Olímpia com medo de tornar-se mulher. Não? Aquilo que Freud dizia, que quando um menino vê uma menina, vê seu próprio duplo mutilado. Por isso toma terror a castração quando, por segunda vez, evoca essa ausência de pênis na mulher, não? Bom, me falta uma. Ou paro aqui, que acha, Flávia? Sigo mais um pouco, uma página? Sim. Tem uma criatura que vamos a ter que ler, que chama Villiers de L'Isle Adam, que escreveu um livro chamado A Eva Futura. Fantástico, que es con Edison, que crían un autómato como Olimpia, porque Edison estaba, Billy estaba apaixonado, perdeu a mulher, e aí propõe a ele que se arranje uma boneca. Ele fabrica a boneca, só que o barco que levava essa boneca afunda. E ele perde o semblante de mulher, não só a mulher que o deixou, sino o semblante também vai junto. E esse livro, Eva Futura, deveríamos lê-lo, porque este Villiers se perguntava se acaso os semblantes do amor não eram preferíveis ao próprio amor. Ontem eu voltei a ler o conto de Hoffmann, que já li várias vezes, mas eu queria sacar se era um cheiro que sentia ou tinha algo além, não? A cena de Coppola descendo a escada com o corpo despedaçado de Olimpia me levaram a pensar que o problema de Natanael é que ele creía na mulher. Jordan o colocou do lado da psicose, não a Natanael quando fez a intervenção. Ele cria na mãe dele, em Clara, a primeira namorada dele, de olhos também
lisos como un mar. E na Olímpia. Então, eu botaria a Olímpia do lado da mulher híbrida. Acho que Olímpia é uma criação de Natanael e não do Chico Spallanzani. Ela é sintoma de Natanael em algum sentido, assim como era Clara, não? Ou podemos pensar que para Natanael a mulher existe e ele sabe encontrá-la pela isca do olho, do objeto olhar. Freud reduz Olímpia a um duplo imaginário de Natanael. Eu acho que Freud ignora o feminino nesse ponto, explicitamente o desautoriza. Então, o feminino é o ponto de ignição para Natanael, no conto, e para Freud. No delírio final, grita Natanael: gira, gira, bonequinha de madeira, gira, gira, linda boneca de pau. Anel de fogo, assim que ponto de ignição, obviamente. Antes dele se jogar, não? Ele grita isso. Freud desautoriza o feminino com todas as letras. Não posso achar que o tema da boneca, primeira tradução, que em todos os aspectos é uma mulher, seja o mais importante. Não acho. Freud diz. Porque en realidad está brigando con Hensch, que decía que Olimpia era importante porque a dúvida si Olimpia era humana o no era humana, era algo importante. O sea, Hensch daba importancia a Olimpia, pero por la razón errada. Freud, discutindo con Hensch, joga fora a banheira da dúvida intelectual e joga junto Olimpia. Acho que nessa época o feminino era o que deveria permanecer oculto e veio à luz. A própria definição de Unheimlich. Os contos de Hoffmann, que é a ópera inacabada, que se monta depois por Oppenbach, uma das óperas mais representadas, põe em cena os amores de Hoffmann. E se pensava que tinha que ser interpretada pela mesma atriz, uma série que Olimpia inaugura na ópera. Não sei se vocês alguma vez assistiram à ópera ou um filme que há sobre a ópera. Era Olimpia, Julieta e Antônia. E essa era a série que integra a intenção de Offenbach na ópera. Que Offenbach não acabou a ópera, pero mostra um serial femenino. Esto de acreditar na especie. Hoffmann acreditava na especie. Então, como Miller diz, o mundo se torna mais decifrável se o relacionamos com a máquina do não todo. Acho que já cansei vocês. O último ponto é a Madame e a música. Essa relação de Freud com a música, onde me parece que Freud cria fronteiras onde há litorais. Tem uma negligência impressionante com o assunto, mas ou não se comove, ou se comove sem saber por que a música comove. E ele disse esta frase que eu acho genial: sou quase incapaz de obter qualquer prazer. Quase incapaz. Que litoral, agora que para mim a seção sul, essa a seção especializada em litoral, que litoral é esse? Entre ser capaz de ser comovido e ser quase incapaz de serlo. Então, acho que esse quase nada, na referência de Freud com relação à música, nos dá um close-up fantástico do objeto musical em Freud, não? Se comove sem saber por quê. ¿Qué será? O que será? O que será que será? Poderíamos usar as palavras de Freud sobre o homem dos ratos. Freud habitado por um gozo ignorado. Se trata do gozo como tal, sabemos. Então, vou parar por aqui, ok? Obrigada, gente. Me diverti. Vamos a conversar. Obrigada, Marcela. Obrigado, Marcela.
Gente, vamos organizar aqui a conversa pelo chat ou por levantar a mão? O Oscar se manifestou ali, Flávio. Sim, Oscar, pode começar, por favor. Pera só, deixa eu só organizar aqui, Oscar. Levantem a mãozinha no Zoom, pode ser? Se não conseguir levantar a mãozinha, pode abrir o microfone, não tem problema. Mas se puder levantar a mãozinha, eu vou vendo por aqui, tá bom? Sim, Oscar. Sí. Concordo, Marcela, con esto que você me assinala entre a diferença que há entre a feminilidade e o feminino. Na última atividade preparatória, apresentei um texto que você lembrou que eu citei Graciela Brodsky, em que, num momento, quase no fim do texto, eu digo que eu tinha escrito no eixo algo que semanas depois eu já não concordava. Certo? E era precisamente essa diferença que eu não fiz no eixo entre o feminino e a feminilidade. Digamos que eu fiz a experiência de Oscar contra Oscar, digamos assim. Caiu a ficha 2, 3 semanas depois, digamos, de ter escrito o eixo. E outra coisa que eu queria resgatar, que você me fez lembrar quando nomeia novamente a história de Aquiles e a tartaruga, algo que Bassols fala, mas que eu consegui interpretar do que Bassols dizia, tá certo? Algo que eu nunca tinha pensado, e é a diferença entre a posição, não sei se a diferença, porque isso seria como estabelecer relações, digamos, não é assim, mas como Aquiles está, digamos, totalmente transitando por o gozo fálico, digamos, não é assim, pelos números inteiros, os números todos, visando, digamos, não é assim, a meta. Sim. Mas a tartaruga caminha pelos números quebrados. Ela caminha pelos números não todos. Uhum. E aí ela descobre que entre um inteiro e outro inteiro, entre um todo e outro todo, se infinitizam os não todos. Sim. No debe ser a toa, digamos, que se trata de uma tartaruga. En fin, no es un tartarugo. É uma tartaruga, não é? Isto eu pensei quando estava lendo o texto de Bassols, precisamente, digamos, em que ele retoma, digamos, não é? Se Aquiles e a tartaruga, eu fico pensando, mas qual é o singular e a característica desse caminhar da tartaruga? Entre um todo e um todo, digamos, ela descobre infinitos não todos. E sempre entre um não todo e outro não todo, há outro não todo. Que são os números racionais, digamos, não é? Era isso, por enquanto era isso. Aqui a Hanna tá fazendo... Posso, Marcela? Ela tá fazendo uma pergunta para você, ou você quer falar sobre alguma coisa para o Oscar? Eu dou uma recolhida aqui, né? Tá. Claro. Boa noite, Marcelo. Obrigada pelas articulações. Gostaria que falasse um pouco sobre o close-up, essa posição não toda do feminino e a posição do analista. E o limite litoral como final de análise, o ponto de basta
né? E o ponto de basta, como aproximar essas ideias. Hanna, se você quiser falar, assim, é mais para se inscrever pelo chat, mas se você quiser falar a sua pergunta também, assim, é melhor até, se você quiser desenvolver mais. Oi, boa noite. Você acha que já colocou para mim a minha questão, obrigada. Tá bom. Mais alguém? Bom, eu queria falar uma coisinha assim que me chamou muita atenção, Marcela, esse lugar que você deu para o contato, que eu acho super interessante, assim, é como se fosse sempre uma espécie de aproximação, né? Assim, que não, diferente de encarar, assim, teria que pensar, claro, né, com esse fragmento que você trouxe do seminário 14, né? Mas é alguma coisa em que se aproxima e se afasta, assim, né? Mas mais no sentido disso, assim, do contato e do vislumbre, assim, ficaram parecendo do mesmo lado, assim, para mim, sabe? O contato e o vislumbre é alguma coisa que você se aproxima, mas não consegue ter o todo daquilo, né? Não tem como não tem como vislumbrar um todo, assim, e não tem, assim, você pode pegar uma coisa toda, mas o contato ele é sempre fragmentado, ele é sempre aproximado, né? Então tem uma certa política uma certa política do contato, assim, que eu fiquei lembrando que o Jean-Luc Nancy, ele tem um livro que chama, né, enfim, o livro dele sobre o contato chama Noli Me Tangere, e ele faz, assim, né, ele desenvolve uma certa política do contato, assim, do contato e do contágio, que ficou ressoando, assim, para mim, sabe? Assim, nunca tinha pensado dessa perspectiva, assim, adorei. Adorei poder abrir esse campo, né, do feminino como uma espécie de aproximação, né? Assim, aborda, a partir do que você me falou, você falou aqui, para mim, ganhou outro sentido, né? O sentido da aproximação e não de um continente, né? Não é um continente para o litoral, né? É um contato, né? É alguma coisa é diferente, né? Do que a gente está acostumado a, enfim, assim, pensando né? O fálico e não todo fálico. A gente tende a pensar o continente em oposição ao litoral, né? Mas como é pensar isso que não se pega, né? E achei bonito demais essa ideia do contato e do vislumbre, assim, adorei. Obrigada. Você conhece uma Ana Cristina César, a poetisa brasileira? Sim. Maravilhosa. Ela tem uma coisa genial em relação a isso, que ela nas crônicas que escrevia mais jornalísticas em algum momento, não? Ela bota isso em questão, justo o que tu disse. Se podemos pensar o cinema como aquela operação do sujeito espectador consciente, ou é manipulado pela imagem, ou faz uma leitura, bem assim, perspectiva centrada e a ausência fora excluída porque a tela impede. Ela dizia que o cinema era quente lateral, não na frente. Era um quente lateral, que o que importava era quem você tinha ao lado, não na frente. Então, sempre me pareceu tão feminino, litoral, isso, não? O quente lateral da... E em relação à tartaruga, estou com o livro de Bassols aqui. A tartaruga está indo pelo seu lado no espaço real, no entre, que nunca acaba de pegar-se com as palavras ou com o significante, não? Então, enquanto o outro vai forçando, chegando ao limite do número seguinte, 0, 1, 2, 3, como o gozo fálico, como a ejaculação masculina, não? No discreto, dei uma, dei duas, como dizem os caras, dei três,
o gozo feminino não tem como enunciar-se dessa maneira, de uma, de duas, de três. Até a tartaruga, Oscar, não sei se você apresentou para elas, a tartaruga argentina, que chama Manuelita. Manuelita, claro. Que então, ela era muito ligada no semblante fálico, estava velha e enrugada, então ela se apaixonou por um tartarugo e ela inventou ir a Paris, não? E fazer-se um cabelo, incrementar-se toda pasaron, en París existía una forma de pasar, digamos, do avesso, digamos, de modo de tirar as rugas da tartaruga, tá certo? Digamos, não é assim? Colocaram botinhas especiais, mas ela voltou como uma tartaruga. Demorou tanto tempo em chegar novamente a Pehuajó, que é uma cidade da província de Buenos Aires, em que chegou enrugada novamente. Ou seja, não é essa a melhor demonstração do falo como falácia? A pobrecita tartaruga que foi até Paris a tirar as rugas, quando voltou demorou tanto que voltou toda enrugada de novo. Pero voltou a encontrar o tartarugo, que ficou esperando por ela. Então, eu acho que tem algo do fracasso, não? Do fracasso da relação sexual, o fracasso que encontramos no equívoco permanente, que essa maneira de ir falhando, vocês falaram disso no primeiro encontro. O fracasso na relação sexual e da fragilidade do semblante. E o divertido de ir a Paris a fazer uma peruca, as coisas que o amor pode provocar, não? Quando não se acredita na existência da relação sexual, como acontece com Natanael, que acaba se jogando, morrendo, não? Tem uma pergunta que Freud faz que a mim me espanta, que Freud tenha passado assim por alto, que eu copiei essa pergunta. Ele disse: por que o homem de areia, está na página 63, da versão das obras incompletas, não? Nesta. Por que o homem de areia aparece sempre como aquele que perturba o amor? Freud se faz essa pergunta. Por quê? Para Natanael, o homem de areia aparece sempre como quem perturba o amor entre o pai e a mãe, o amor dele pelo pai. Sempre o homem de areia aparece e faz fracassar a relação sexual. Isso que Freud está se perguntando. Mas ele levanta a pergunta e é Éric Laurent que a responde. Olha como Éric Laurent responde a pergunta de Freud. O homem de areia aparece entre, obstaculizando a relação sexual. Que existiria se o homem de areia não atrapalhasse? Então, é um pouco o raciocínio do amor cortês. Se o homem de areia não existisse, atrapalhando, a relação sexual existiria. Então, o homem de areia se constitui como um obstáculo. E aí, Éric Laurent cita Lacan dizendo: o outro é um entre. Então, se o homem de areia aparece entre, é porque o outro aparece entre, a alteridade aparece entre, impedindo que a relação sexual exista. Laurent está citando Lacan do Seminário 19 e diz assim, o PIR, página 118. Oxalá houvesse um entre um homem e uma mulher. Isso nos daria a ilusão de que há relação sexual. Vocês devem ter trabalhado isso no texto de Bassols também, está na segunda página. Página 38 do texto de Bassols. Embaixo da tartaruga, justamente. Não por nada devo primeiro me apoiar no outro. O outro, escutem bem, é então um entre. O entre que estaria em jogo na relação sexual, mas deslocado. E justamente por se interpor como outro.
Oxalá houvesse entre o homem e a mulher. Então, é alteridade radical, que não é uma oposição, como vocês também deixaram claro. Não é o binário da oposição homem-mulher. Por isso só pode ser o contato. A gente trabalhou isso que Oscar trouxe. Estamos trabalhando isso no núcleo de psicanálise e audiovisual, porque é a explicação que Lacan dá sobre a série, para que exista a série. O que se transmite do um ao outro, para você dizer que só a série, quando chegas a contar até 3. Uhum. Oscar deve conhecer essa expressão. A única coisa séria é a série, e só a série a partir do número 3. É uma encrenca, Lacan diz, saber o que se transmite de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, para dizer que aquilo é uma série. E o que se transmite é justamente o que a tartaruga conta, ou seja, n-1, Lacan vai dizer. Esse infinito que há entre 0 e 1, o infinito que há entre 2 e 3, é isso que se transmite numa série. Aí imagino agora a tartaruga indo a Paris. Noemi, Célia e Nancy. Oi, Marcela, muito obrigada, viu? Você trouxe muita coisa. Mas eu achei bem, por um lado, bem usado, mas muito esclarecedor isso que você coloca, que Freud cria fronteiras onde há litorais. E me parece uma questão muito interessante, inclusive para pensar a experiência analítica, porque parece que cria fronteiras justamente para se orientar na experiência, para poder fazer uma leitura. E com a ideia de litoral se cria uma outra orientação. E me parece interessante essa ideia que você traz de experiências limite, porque é como se esses fossem os pontos onde há algo, inclusive você falava de um outro uso do objeto, outro uso do fantasma, como além do pai, abrindo uma outra erótica, e pensava um pouco essa relação entre o litoral e o além do pai, para poder situar talvez algo justamente dessa experiência limite que implica uma certa leitura ou escritura. Então, assim, um pouco me abriu o caminho para pensar por ali. Então, só queria situar assim, porque me parece assim, a leitura que você faz de Freud é como se fosse, tem fronteira, mas nos orienta, nos ajuda, mas não chega até um certo limite, tanto que ele colocou a análise interminável, justamente porque tem mais esse limite, essa questão da fronteira. Poder lê-la desde outro lugar seria outra coisa. Desapareceu. Então, isso era mais para localizar esse ponto. Inclusive, também, e uma coisa com o autômato, me lembrava da obra de Hans Belmer. Sim. E o laço com as bonecas, assim, que ele criava. Então, assim, até fiquei com vontade de retomá-las um pouco para situar. Célia? Oi, Marcela, obrigada. Olá. Muito bom. Queria além de te agradecer, né, eu queria te fazer uma questão, uma pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, porque você toca num ponto, não é, que o Lacan traz no seminário 20, e eu realmente não consigo localizar do que é que se trata. Porque quando você fala da opacidade, né, eu entendo como esse caráter não especularizável do objeto A, né? Mas quando você fala da compacidade, né, que o Lacan, nesse seminário 20, ele faz uma referência a uma intersecção, né, e referente a uma falha. Então, eu estava me perguntando se isso tem a ver com a falha, né, com esse, enfim, com esse fracasso da não-relação, né? E por que ele usa esse termo? Qual a especificidade de compacidade? Se você puder falar um pouquinho, eu te agradeço.
estou tentando saber alguma coisa, pero eu te conto o que passa pela minha cabeça agora, nesse momento, não? Sim. Primeiro, ele faz, exemplifica, me parece, no 20, de um lado a tartaruga e Aquiles, do lado masculino, do lado feminino, o Dom Juan é o exemplo. Porque há algo na contabilidade do 1003, com pontos suspensos, que é como se Dom Juan tivesse mais relação com o número pi. Não? Isso que o Oscar também falava. O 3, ao infinito. Na infinitização serial do Dom Juan. Me parece que o fato de Lacan ter escolhido esses exemplos já é bastante revelador, não? Então, o paradoxo de Zeno de um lado e o mito de Dom Juan do outro, que justamente é um mito feminino, Lacan diz, e não masculino. Sim. Então, por isso está escrito desse lado. Então, eu penso a capacidade com essa ideia de contato que estava também resgatando. Ou seja, que não haveria esse salto ao limite que existe do lado do fálico e do todo. Para não chegar do 1 ao 2, só um forcing, só pulando o infinito que há entre 1 e 2, para poder numerar, não? É só por um salto ao limite, não sei se em português é esse salto ou pulo, um salto ao limite que eu chego ao número seguinte. En algún sentido, boto entre paréntesis o infinito cada vez que vou numerar algo de maneira discreta. Se eu vou pelo contínuo matemático, eu não preciso saltar, ficar saltando, porque vou ser 0, vírgula. Eu entendo o compacto, como Lacan fez uma relação com a falha e o compacto, eu entendo como não se trata de chegar ao 2 e ao 3, né? Não preciso salto o limite que só falo, a lógica fálica daria. Então, é algo por aproximação, um comer pelas beiradas, uma tartaruga atravessando o oceano e de volta. Agora, tem toda a teoria matemática, tem uma teoria da curva de Gauss, como algo que se aproxima infinitamente devagar, sem nunca, uma assíntota, sem nunca chegar, que também grafica isto de um ao todo, sem o pulo ao limite. Bom, tem alguns textos fantásticos, o infinito numerável, o infinito não numerável, essa distinção. Isso está no primeiro capítulo do Seminário 20, e sempre se posterga. Eu acho que, bom, pelo menos eu vou tentar meter as caras nisso. Eu entendo mais por contacto, digamos assim, não? Porque eu sei que tem a capacidade matemática, a capacidade na lógica, a capacidade na física. Nós temos alguns colegas que estudam física e estamos tentando entender de qué se trata, pero es así como yo me explico un poco. A curva de Gauss me serve muito, o contínuo, o infinito, não enumerar, o Aleph zero de Borges. Acho que são maneiras de ir entendendo. Tentar se aproximar disso. Es que cuando perdemos a bússola fálica, comienza un por un. En ese sentido teórico, me parece que a capacidade vai nos dar subsídio para pensar isso. Isso que eu imagino, não? Mas não muito mais. O infinito numerável de Dom Juan me parece um... Quando termina essa lista, só com a morte dele. Tenho outro lugar que eu li algo sobre a capacidade que me encantou, que é um livro que tem a ver com a capacidade, que é um livro de Bashman, que é sobre o colecionador.
Como é que é? A colecção, o livro chama Colecção e a Avareza, pero en español, ¿no? La colección y la avaricia. Que o Dom Juan tem afinidade com o colecionista. Em relação à moça anterior, fez algumas perguntas sobre como o analista faria com isto. Eu acho que vocês já avançaram muitas coisas que disseram na outra apresentação. Eu gostei muito da maneira em que se orientavam clinicamente com esta discussão. Mas eu penso que há uma espécie de novo respeito ao modo eletivo, a modalidade de gozo de cada de poder levar isso como a tartaruga, não? O mais contínuo que seja possível, sem forçar saltos ao limite, né? Sim, uma coisa mais sutil do contínuo, que me parece que se ganha um respeito em relação à solução sintomática de cada Eu acho que algo disso na clínica, tanto que Gustavo de Sal, ontem, que foi citado, me parece, por Nancy, dizia, gente, por que não ficamos só com o lado direito da fórmula da sexuação? Por que não ficamos só com esse lado? Ele fazia fez essa manifestação de desejo. O não todo temos que pensá-lo de várias maneiras, porque também essa causa, em algum sentido, de certo empuxo à feminização do mundo, não? Que temos que pensá-lo mais profundamente, se não queremos usar a lógica do todo para pensar a feminização. Como um recurso sempre na mão, né? Assim, para o não todo tem o todo, né? Como se fosse um par de opostos que não é. Exatamente. É o dispar, não uma porta e outra, senão caímos de novo na lei da segregação urinária. Então, aqui entram os todistas, que tomam todi, aqui entram os que não todo, e seguimos o mesmo com outro nome. Então, a única maneira é arrebentar as portas, me parece, e essa espécie de assíntota que se aproxima, sem nunca chegar. É um número pi, em algum sentido. E também eu gosto muito de algo que Lacan traz no seminário 2. Vocês lembram do efeito Zeigarnik, que ele menciona no seminário 2, de algo assim como que quando você fracassa, tem muita mais chance de você lembrar daquilo que você quer aprender. Então, eu acho que clinicamente nada ensina mais que um erro. Poder estar aberto a isso e ir caminhando, não sei, eu penso assim. Acho que temos muito a ganhar com só o fato de não nos deixar pensar com as ferramentas mais antigas, mais anquilosadas, de respeitar esse mais além do simbólico que não se deixa domesticar por nossos conceitos, por nossas categorias, eu já acho que já veio para refrescar, não? Nancy, Eneida. Então, Marcela, estou impressionada aí com a tua memória, estou muito, muito enciumada até, uma certa inveja, porque o Arnaldo Antunes lançou aí uma música onde ele diz, acerca do envelhecimento, ele diz, estou aprendendo a esquecer, né? Estamos aprendendo a esquecer. E eu me identifiquei muito com isso. Então, me impressionei bastante aí com a tua memória, né? Mas a minha observação, ela toca muito diretamente nessas duas, me pareceu assim uma chave de leitura para ler o Lacan, né? E que está muito
ligada a essa leitura que você fez da perspectiva, do ponto de vista, né, que é uma referência do Lacan ao estágio do espelho e ao olhar, né, do close-up. Né? Eu acho que me ofereceu uma certa chave de leitura para uma questão que me impressionou e me tocou bastante. No Lugar e o Laço, acho que era no 3º capítulo, o Laurent faz todo um percurso acerca do corpo em Lacan, né? Desde o corpo formal até o corpo, como é que se chama? Gaza, não, o corpo Nasa, né? E ele termina essa fala dele dizendo que nos exigiria uma nova forma de percepção, né? Uma percepção não intuitiva, exigiria uma percepção mais radical. E eu acho que você colocou, sublinhou fez esse trabalho, né, com o olhar no seminário do Lacan, da angústia, e principalmente em torno do objeto A. Né? A minha questão ficaria, porque realmente eu havia percebido isso enquanto você falava, que o Freud ele vai focar muito a leitura, o ponto de horror, né, do Nathaniel no Homem de Areia, e nesse horror de perder os olhos, né? Perder os olhos. E o Lacan, a leitura que o Lacan faz no seminário 10, vem focar fundamentalmente o olhar e a Olivia, né? Que o Freud, de alguma forma, afirma textualmente que a Olivia não é um motivo, não é um ponto do infamiliar que importa ali para o Nathaniel. Então, isso me lembrou também, acho que no seminário da extimidade, quando o Lacan diz muito difícil imaginar o real. Né? É mais uma observação, queria que você comentasse um pouco essa perspectiva mesmo do ponto de vista e do close-up, né? Como uma percepção, uma modalidade de olhar que passa muito mais pelo objeto A do que exatamente pela castração, ou seja, aquilo que aparece no lugar de menos fi, né? Em close-up. Eneida? Eu queria te agradecer pela conferência, né, que eu achei muito boa, com muitos detalhes bem importantes para a gente pensar essa questão do Unheimlich, né? E eu queria te colocar uma questão, assim, com relação a uma fala sua, que eu fiquei um pouco confusa, assim, quando você fala da máquina, do homem, né? E dessa questão da interface. Você diz que o corpo é a interface entre o homem e a mulher, né? Eu fiquei pensando se nisso que você fala, dessa interface, do corpo como interface, a gente estaria pensando aí na lógica da fronteira ou do litoral, né? E, por outro lado, como que a gente poderia pensar o amor nessa questão aí, né? E como, com relação a essa interface, à fronteira e ao litoral. Não estou para entender? Sim. Bom, não sou eu, é Pierre Levy que pensa isso, não? Primeiro. E depois que ele não diz que o corpo é a interface entre o homem e a mulher, ele diz que a pele é a pele. A pele. A pele é como um litoral entre o dentro e o fora, diríamos nós, não? Ele pensa que é o lugar da interface. Se você bota
patch, por ejemplo, con una sustancia médica, un hormonio, va a atravesar a superficie para entrar. Si você va andando pela rua e alguém, e está em Buenos Aires, por exemplo, que alguém te faz uma cantada, como acontecia em outro século lá, mas não sei se acontece mais, você automaticamente fica vermelha, talvez, se é brasileira, pode ser que você fique vermelha, quer dizer que, como algo que mexe tão profundamente em você, sai na superfície. De repente você fica vermelha pela palavra de alguém. Então, algo, a pele, não sei, o poeta Paul Valéry dizia que era o órgão mais profundo do homem. Não o mais superficial, mais profundo. Pierre Levy, que é um teórico da tecnologia, da comunicação, etc., pensa que a pele é uma superfície de contato com quem não é homem, no caso, máquina. Certo? E faz essa brincadeira que eu achei interessante de dizer que o coito era um fenômeno de interface. Ah, o coito. O coito, entre o corpo e outro, certo? E ele acha que essa fronteira, ele chama de fronteira, é porosa. É porosa, porque a palavra do outro me bota vermelha. O que quer dizer? Como minha pele fica vermelha pelo que o outro diz. É porosa, porque essa palavra do outro, como é que consegue botar minha pele vermelha? Ou me dar urticária, ou qualquer outra coisa horrorosa, não necessariamente o pudor. Então, a pele como superfície extensa, mais extensa e interface. Pero a mim o que me interessou daí é pensar a interface como um lugar do sintoma. Pensar a interface como um lugar do mal-estar. E o amor não entraria aí? O amor, sim, sem dúvida. Mas Na vertente o real. amor não resiste o close-up, por exemplo. Não resiste. Eu tinha um mestre analista na Argentina, chamado Javier Aramburu, que dizia para a gente, se vocês se aproximam do seio da amada com um microscópio, não vão amar ela mais. Então, o amor precisa uma distância para poder sustentar-se. Poderíamos pensá-lo, quem sabe Pierre Levy toparia com você de pensar o amor como interface. Mas acho que não, porque é algo que tem mais a ver com o contato, com a pele, com a materialidade. Ele fala de in and out, não fala de coisas abstractas. Está falando do toque, do contato entre o homem e a máquina. Ele só fala disso. Porque eu acho que nesse contato é que sintomatizamos. Com gadgets, por exemplo, não? Celular esquenta, sei lá. Começa a acontecer todo tipo de problemas com os instrumentos que nos rodeiam. Um lugar de mal-estar. Gente, são 10h05, tem a Tereza e a Luísa inscritas, aí eu acho que a gente faz mais essa volta, e aí a gente encerra, lamentavelmente, porque eu estava cheia de coisa para falar. Vou mudar o meu microfone. Temos um encontro, não? Temos muito para escrever, vamos a trabalhar muito até março ainda. Sim, não vai faltar 1000 oportunidades. Tereza, e depois a Luísa. Tereza Pavone. Tereza, ativa o seu microfone. Isso. Eu estava... Então. Olá, Marcela. Primeiro, tudo bom? Sempre é muito bom ouvi-la, né? A riqueza das suas articulações contribui muito, né, para a gente avançar.
E eu fiquei pensando em muitas coisas, mas achei muito interessante também essa questão do ponto de contato, né? Como a pele e o litoral ser pensado também como esse ponto de contato, né? E aonde se escreveria algo que não é para ser lido, né? Fiquei pensando nessa relação com a letra, né? Eu queria conversar um pouco sobre isso. E uma outra coisa que me despertou também, quando você explora mais o conto, né? Falando do Natanael, falando, né, sobre a experiência, né? E dele, né? E de toda esse é um delírio, né? E pensar na importância de a gente distinguir esse feminino que cabe a todo ser falante da psicose, né? Porque na verdade parece que o Natanael ele se solta de todo da articulação fálica, né? Enquanto o não todo ele tem ainda um pezinho no fálico, né? Que se soltar todo é uma outra, não sei, pensei essas questões a partir da sua fala. Muito interessante este comentário. Me lembrei que ontem também, ontem não, na sexta-feira, quando esta fala de Sal que estamos falando, que mencionamos, trouxe algo disso, não? Dessa diferença tão perigosa, poderíamos dizer assim, entre um todo pensado do lado do misticismo, da erotomania mais psicótica, de Lollstein e o baile. Poderíamos comparar o baile de Natanael com Olímpia e o baile de Marguerite Duras e Lollstein, por exemplo. Poderíamos chegar a estudar esses dois bailes, a ver o que acontece. Eu gostei muito de um texto que me ajudou muito a pensar por que não poderíamos criar uma fronteira entre a psicosis e o não todo feminino. Uma fronteira de dizer, bom, aqui estão as loucas, aqui estão as verdadeiras mulheres, não todo. É um artigo de Dominique Laurent, que chama, já vou te dizer, Pulsão de morte ao feminino, me parece que chama. Quase tenho certeza. É muitíssimo interessante aqui. Estamos traduzindo ele porque eu achei tão rico e tão cheio de coisas. Pulsão de morte no feminino. Ela vai mostrar como o vislumbre de Lacan, o vislumbre do gozo feminino, não é sem Medea, Antígona, Signe de Cofontaine, Aimé, a Lollstein. Então, sem essa passagem por certa loucura feminina, não chega ao gozo feminino, o gozo como tal. Isso não quer dizer que o não todo sejamos todas Medeias em potencial, dispostas a cozinhar nosso parceiro, a tomar-se como única. Mas é por onde se vislumbra, como se a loucura feminina mais extrema, a erotomania mais atroz, criasse um close-up, uma amplificação para a gente enxergar esse abismo do não todo. Então, não loucas totalmente. Conheces esse livro que traduziram com a frase de Lacan? Não toda louca.
mas algo da loucura feminina constrói esse caminho da tartaruga que estamos falando, 0, para Lacan chegar a vislumbrar o gozo feminino. Marcela, inclusive o Dessau faz essa referência, né, à psicose, estabelecendo uma certa, que no gozo não todo não haveria a fora-clusão, estabelecendo, ele faz toda uma elaboração sobre a fora-clusão, né, que não se trata de fora-clusão no gozo feminino, mas de um excesso, né? E isso produziria talvez uma diferença bastante grande com a psicose, né? Do gozo feminino com a psicose. E também já, em algum momento, escutei isso de que a psicose estaria no campo do todo, né? De um certo esforço de alcançar o todo, de preencher o todo, não exatamente na perspectiva do não todo. Ele fala de um excesso de simbólico, né? Que está em relação ao grande outro Deus, por exemplo, o gozo feminino, né? Com Deus. Essa foi a diferença. Nesse sentido, essa é uma boa... Ele coloca essa questão que é... do lado do todo, né? Ele fez a diferença entre partir da mulher que não existe em direção ao esse abarrado ou em direção a fazer existir Deus. O que é que se tomaria como outro? Se haveria um outro ainda ou não? Não? Uma coisa é dar existência a Deus. Pero eu gosto do percurso que faz a Dominique, porque ela faz uma relação entre a pulsão de morte, o feminino, que tem a ver com essa não totalização, que abre algo abismal em relação à morte. Tem essa frase de Lacan, não? Mulheres dizer a morte. Como se houvesse no feminino, no dizer, porque estamos falando da experiência do dizer, não? E das análises. Poder ir como a tartaruga que vai a Paris, passinho a passinho, ter contato com isso que é indizível, com isso que não consegue ser dito. É como se essa aproximação por contacto possibilitasse, fizesse litoral mais fluido entre a mulher e a morte, a mulher e a loucura, a mulher e o sangue, a mulher... Me parece a mim que tem a ver com isso, não com algo que se capitaliza. Perguntava a Teresa sobre a letra, eu acho que o próprio da letra, isto que Marcos André dizia, tentar arrancar essa letra de gozo durante o percurso analítico, é que essa letra não se capitaliza, não é como um trunfo que eu ganho, não? Então, só a pura perda, que perdura a pura perda, ou a falha que me deixa memorizar as coisas, como o efeito Zeigarnik. Falhar da boa maneira, para mim, tem a ver com que essa extração da letra que estamos falando não se capitaliza, não é algo que se capitaliza, que indexa, porque senão deveria ter valor fálico de novo. Pero como falhar da boa maneira, com os equívocos e tudo que a vida nos oferece para gozar melhor, digamos, en destruir o próximo, sei lá, esse tipo de coisa que está nos preocupando agora, não? Conviver com os dragões, não estão lá embaixo, os dragões, agora que vejo o Luiz. Obrigada, Marcela. Teria muito mais coisas, né? Mas vamos conversar até março. Até março. Vamos ouvir a Luíse, né? Então, serei muito breve, porque só para... Agradeço pelo dragão, Marcelo, em primeiro lugar. E o que eu queria comentar foi algo que me surgiu, eu pensei, escutando todas as discussões que a gente tem tido ultimamente em torno dessas questões, e também escutando uma conferência que o Juan Dart ofereceu agora na semana passada, em que ele fala que a possibilidade da gente colocar algo
de novo, eu não sei se é exatamente isso que ele diz, mas é o que eu escutei, algo de novo, de próprio, que se possa transmitir, né? Naquilo que se faz, tem a ver com consentir em perder algo de gozo fálico, do gozo fálico. E eu tenho pensado isso, que a nossa possibilidade de estar falando sobre essas coisas todas e trazendo e buscando na poesia e tal, ela requer um contato. Então, hoje, esse significante que você trouxe, eu acho que veio a calhar para dizer disso, me ajuda, que estar em contato com esse gozo não fálico, não todo fálico, esse outro gozo, né? Então, somente o contato com esse outro gozo possibilita que a gente possa falar para além dessas, vamos dizer assim, dessa norma, né? Dessa norma e tudo que ela implica. Inclusive essa questão do falar para tomar a letra como um troféu, por exemplo, né? Vou extrair a letra, eu vou fazer tal coisa, eu vou chegar ao fim da análise e tomar isso como um troféu. Então, essa possibilidade só é dada pelo contato com esse outro gozo, a meu ver, né? A meu ver, hoje, até hoje eu pensei. Muito obrigada, Marcela, foi excelente, viu? Gostei muito. Obrigada a vocês. Adorei essa roda de conversa. Obrigada, Marcela. Obrigada a todos. Tchau, Você tchau. quer encerrar? Obrigada. Então, gente, Obrigada. A Marcela retomou a... Tem tempinho para um comentário, sim? Claro, querido, vai. Então tá. Eu não sei, Marcela, e duvido que seja pelo lado da fronteira entre a psicose e o feminino. Não sei, sinceramente, como chamar isso. Sim? Mas deve haver alguma diferença, certamente, quando falamos do gozo não todo fálico, como, digamos, caracterizado como gozo feminino. Quer dizer, o não todo fálico passou pelo falo. Exatamente. Certo? Digamos, não é assim, o gozo não todo fálico passou pelo falo e foi além. Digamos, não é assim, se ilimita, digamos, logo de ter passado pelo fálico. Claro. Parece que isso marca uma diferença com a psicose. Totalmente. Sim. Certo? Digamos, não é assim. Por isso digo que não todas loucas, digamos, não é assim, ou não todas loucas significa que há um pezinho na neurose. Sem dúvida. Natanael, como pensás? Por oclusão do nome do pai, Natanael, como pensas? Exatamente. Não entendi, perdão. Essa aqui é a questão. Por oclusão do nome do pai, é Natanael. Sim, sim. Esse homem de areia. Exatamente, esse homem. Bom, e a propósito disso, tem outra questão. Já faz tempo que, não somente a mim, digamos, mas já faz tempo que começa a fazer barulho isto de chamar de gozo feminino, digamos, ou não gozo fálico, digamos, não é assim, e também, digamos, não é se começa a ser substituído de algum modo o gozo feminino pelo gozo opaco. E me parece, digamos, que com essa formulação de o gozo feminino e o gozo como tal, digamos, não é se acaba com esta diferença, digamos, não é se entre o gozo, digamos, o não todo fálico como sinônimo de gozo feminino. Eu tiraria o adjetivo. Porque você disse algo que me chama a atenção e me parece importantíssimo, digamos, resgatar, que é isto que Lacan vislumbra, digamos, não é si, isto que Lacan consegue, digamos, não é perceber, não é sem as loucas, digamos, não é si, e uma delas mereceu a tese do seu doutorado. ¿Está certo? Digamos, não é sem essas loucas, digamos, não é si. Os loucos também.
O empuxo a mulher na psicosis. Claro, digamos, no es sí, ahí está. Y los locos, digamos, no es sí Os también. loucos femininos. ¿Cierto? Digamos, Vai no ser es sí chamado porque de empuxo o a empuxo a mulher. loucura, o empuxo a loucura, digamos, no es sí cuando ele trabalha, digamos, no es sí o caso Schreber, digamos, no es sí, o empuxo a loucura, digamos, tem a ver con eso también, no Claro. importa, no estaría como ligado ao orgánico, digamos, Claro. no es. Y eso que Eu acho tenemos que vai ir muy perdendo, cuidadosos. vai ir perdendo o adjetivo. Mas também vai ir perdendo gozo. En español están diciendo gozo a secas. Gozo sem sobrenome, o gozo. Ok. Mas ficar também advertindo a nós mesmos, cuidado, não usemos, não digamos, não confundamos o gozo. Já ninguém está confundindo. Sí. Vivimos constantemente, digamos, no es. Pisando en ovos para no falar da mulher. Concordo. Como se chama isso? Eu me dou conta. Non li tangere. Non li Eu me dou tangere conta alla quando donna. dou aulas, digamos, me encho de subordinadas a cada vez que falo, do uso femenino, bom, mas a ver, Non li tangere. Non toquemos nela. No falemos más femenino, ok. Vamos a combinar, a ver si conseguimos. A ver si conseguimos, digamos, no llega de gozo femenino. Gozo o gozo a secas. Mas faz parte da construção, né, também do ensino de Tá certo, bom. Não Mas pode deixar isso para dar lugar a outra. Estamos brincando. Sem dúvida. Tá bom. Ok. Tá ótimo. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, Marcela. Obrigada. Próxima dia bom, boa noite. de setembro. Prazer. 30 de Tchau. setembro, com a escritora Verônica Stiger, a próxima atividade preparatória. Marcela, obrigada. Com a Verônica? Com a Verônica, sim. Ai, que ótimo, que legal, que ótimo. Até Maravilha. a próxima, gente. Beijo. Tchau. Obrigado, Flávia. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Flávia, eu vi publicado um artigo sobre a Verônica Stiger numa revista francesa esses dias. Tá sabendo?